Olá, amado irmão, amada irmã da Igreja Batista Central em Campo Redondo. Ficamos aí algumas mensagens sem transmitir as mesmas para os irmãos, não é? Queremos agradecer, nós já falamos com os pastores que pregaram neste período e hoje nós estamos aqui transmitindo, permitindo Deus, estaremos transmitindo o recado do Senhor para esta oportunidade. Ainda estamos um pouco debilitados, né, devido à enfermidade que nos acometeu, mas cremos já estarmos bem melhor e vamos estar voltando às atividades aí da igreja. Queremos pedir que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, que estejam firmes aí no Senhor. Não devemos esmorecer, não devemos desanimar, não devemos ter medo, porque o nosso Deus é muito mais poderoso, nada se compara ao poder do Senhor, e como Igreja do Senhor precisamos transmitir cada dia mais a nossa firmeza, a nossa determinação, o nosso desejo de fazer a vontade do Senhor, neste tempo em que nós estamos vivendo, e é muito importante que cada membro da Igreja esteja de cabeça erguida, firme no Senhor, confiando que Deus está ao nosso lado e estamos avançando porque o Senhor nos protege. Então não podemos desanimar, não podemos esmorecer, precisamos estar firmes, sabendo que temos uma luta a ser travada a cada dia. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele quer nos deixar tristes, ele quer nos deixar com medo, ele quer que venhamos a desanimar da nossa caminhada, mas nosso Deus é todo poderoso e com Ele nós vamos avançar, vencer barreiras e cada dia mais podemos dizer que servimos a um Deus que é vencedor, porque nós vencemos, em nome de Jesus. Quero ler o texto bíblico desta noite para meditação, cada um de nós, no capítulo 3 de Mateus. Capítulo 3 de Mateus. Estarei lendo o texto bíblico para nossa reflexão e diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3 de Mateus, falando sobre a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Obrigado, Senhor, pela palavra que lemos nesta oportunidade. Agradecemos, ó Pai, por esse precioso tesouro que temos em nossas mãos, que é a Tua palavra que nos orienta nestes dias. Que ela possa falar ao nosso coração nesta oportunidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste texto que nós acabamos de ler, ele é o texto do capítulo 3 de Mateus, que anteriormente vai narrar sobre a história de Jesus, a sua ida ao Egito, ainda com seus pais, e depois a volta do Egito. E aqui, já um bom tempo depois, ele começa a falar sobre a pregação de João Batista, período aí em que Jesus volta do Egito, e aqui já João Batista está pregando, anunciando a vinda do Messias. E nessa pregação, como nós podemos ver,
ele tinha um teor, a sua mensagem tinha um conteúdo, e o conteúdo da mensagem que João pregava, como nós podemos ver aqui, pregando no deserto da Judéia, ela falava sobre o arrependimento. Arrependimento, e esse arrependimento era algo que demonstrava que algo também estaria vindo. Ou seja, o arrependimento, como nós vemos no texto, João está dizendo que estava próximo o reino dos céus. O reino dos céus estava próximo. E aqui, amados, nós vemos que a mensagem de João Batista era uma mensagem que ela destoa, muitas das vezes, das mensagens que ouvimos nestes dias. O que nós precisamos crer plenamente é que, a partir do momento em que João está pregando, ele está anunciando, e o seu anúncio é um anúncio saudável, porque é um anúncio que fala de Jesus Cristo. O anúncio que João está fazendo aqui é o anúncio do reino de Deus, porque ele dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E o reino dos céus era exatamente a inauguração do reino de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, neste tempo que nós estamos vivendo, queridos, nós estamos vivendo o anúncio que foi feito por João Batista do Messias que viria e veio e inaugurou o seu reino. Nós estamos vivendo o reino de Deus nesse tempo. Então, querida igreja, creia plenamente, creia fielmente que o reino de Deus está implantado. Eu e você fazemos parte do reino de Deus. E nós vamos vencer neste tempo como igreja do Senhor Jesus, porque todas essas coisas que estão acontecendo, elas iriam acontecer realmente, fazem parte da vinda do Senhor Jesus a este mundo. E eu e você precisamos estar preparados. O Senhor Jesus está falando ao seu coração. Continue firme, continue disposto, continue confiando que Jesus ele tem uma grande obra a realizar ainda neste tempo, e você faz parte desta obra do Senhor. Você faz parte desta obra do Senhor, porque eu e você somos instrumentos de Deus para a realização desta obra tão importante, que é exatamente a continuidade do reino de Deus neste mundo, que veio a ser inaugurada por Jesus Cristo. E João está pregando aqui esta mensagem, uma mensagem realmente saudável, porque essa mensagem anunciava o reino de Deus. Muitas mensagens hoje anunciam muitas coisas, mas a mensagem verdadeira, a mensagem saudável, anuncia o reino de Deus, porque prepara o homem para que este homem, esta mulher, estejam com o Senhor Jesus na sua vinda. Esta é a verdadeira mensagem. Esta é a mensagem saudável. É a mensagem que eu e você podemos falar. A mensagem que anuncia Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor está nos falando nesta noite. E João, ele pregava nesse tempo, anunciando para que as pessoas que pudessem ouvi-lo estivessem confiantes, estivessem conscientes que Jesus estava por inaugurar o seu reino. E aqui o texto diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, queridos, quando a mensagem de João é pregada, ela não é qualquer mensagem. Primeiro que é uma mensagem saudável, porque prega anunciando o reino de Deus. A melhor mensagem que podemos pregar é o anúncio do reino de Deus, que foi inaugurado com Jesus Cristo. E segundo, o texto diz que essa mensagem ela era proferida, e o texto vai dizer assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, quando João fala, citando Isaías, está dizendo que o conteúdo da mensagem, esse conteúdo era extraído da palavra. Esse conteúdo era extraído da palavra, era uma profecia de Isaías, e João não estava pregando algo que surgiu na sua mente, João não estava pregando qualquer coisa, João estava pregando a mensagem de Isaías, ou seja, uma profecia, algo que já havia sido falado. E aqui ele está dizendo que o referido por intermédio do profeta Isaías, ou seja, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A voz do que clama no deserto, que Isaías falava, estava nesse momento falando. Ou seja, a voz do que clama no deserto era João Batista. Então a mensagem ela era contundente, a mensagem era real, a mensagem era verdadeira, não era qualquer mensagem, era uma mensagem que tinha sido proferida 700 anos antes de João Batista estar ali pregando. Então era uma mensagem que realmente era extraída da palavra.
E João está falando dele mesmo. Voz do que clama no deserto, endireitai as suas veredas. Ou seja, ele está pregando uma mensagem de arrependimento, como nós podemos ver aqui. E aí as pessoas, o que o texto vai dizer é que essas pessoas saíam e iam ter um encontro com João Batista. E o texto no verso 6 diz, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, queridos, a mensagem do reino de Deus é uma mensagem que destoa até este presente momento das muitas mensagens que ouvimos. Porque uma mensagem que não fala o coração do homem, uma mensagem que não produz transformação no coração do homem, no ser humano, uma mensagem que não faz o homem deixar seus caminhos errados e caminhar nos caminhos certos, essa mensagem é uma mensagem que nós temos ouvido hoje em dia que apenas funciona no emocional. Mas a mensagem ela precisa funcionar no todo, no coração do homem, fazendo com que haja essa transformação. E a igreja do Senhor Jesus está nesse tempo ainda aqui para pregar esta mensagem. Eu e você, querido, somos os instrumentos que o Senhor separou para este tempo. Tempo difícil. Imagine, querido, tempo difícil que nós estamos vendo, mas veja a importância que eu e você temos. O Senhor Jesus nos separou para este tempo. E aqui o texto está dizendo que João Batista está pregando no Rio Jordão uma mensagem de arrependimento e as pessoas reconheciam seus pecados. As pessoas que reconhecem seus pecados, elas confessam a Jesus Cristo como seu Salvador, procuram viver uma vida que agrade ao Senhor. Não uma vida dúbia, uma vida dupla, não uma vida de querer enganar ao Senhor, porque ao Senhor ninguém engana. Nós podemos enganar as pessoas ao nosso redor, mas a nossa vida precisa ser uma vida autêntica. Então aqui nós vemos, amados, que João está pregando e as pessoas estavam se arrependendo. Ou seja, a mensagem de João conduzia as pessoas a uma tomada de decisão. Eu e você, quando tomamos a nossa decisão ao lado do Senhor Jesus, o pecado não deixou de bater a nossa porta para tentar nos derrubar. Mas quando isso acontece, nós precisamos olhar firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Precisamos nos firmar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor para que Ele possa perdoar e que nós não venhamos a fazer mais aquele tipo de pecado. Isso é arrependimento. Então, se nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. E aqui era o que acontecia. As pessoas iam a João e ele pregava a mensagem de arrependimento, falando da mensagem de arrependimento. As pessoas reconheciam que eram pecadoras e elas eram batizadas, como nós vemos aqui no texto. E aí, queridos, o texto vai dizer que, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Queridos, quando João está dizendo isso aqui, chamando aqueles homens de raça de víboras, ou seja, enganadores, se aproximavam de João, e quando ele diz raça de víboras, ele está dizendo filho de víboras. Mas na realidade aqui havia um costume que existia naquela época de se queimar ervas daninhas. E quando se queimavam as ervas daninhas, o que acontecia? Nessa ocasião, as serpentes fugiam por causa do calor. As ervas daninhas eram queimadas para se preparar o local para um plantio novo. E quando essas ervas daninhas eram queimadas, as serpentes elas fugiam. Então nós vemos aqui, amados, que João está pregando uma mensagem e quando ele cita a raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Está dizendo, assim como o fogo espanta as víboras por causa do calor, essa mensagem também não serve para vocês, porque vocês na realidade não têm o objetivo de transformarem o seu coração, vocês não se arrependeram dos seus pecados. Por isso João o chamava de raça de víboras. E ele vai continuar dizendo o seguinte, irmãos, o conteúdo da mensagem de João, e serve para cada um de nós, eu e você, o texto diz, no verso 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quando João fala produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ele está falando daquilo que ele estava vendo. As pessoas que se aproximavam dele, que eram batizadas, essas pessoas mudaram a sua vida, ou seja, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento geram mudança de vida. E era o que acontecia com as pessoas que se aproximavam de João. Mas os fariseus, a raça de víboras,
ele já os conhecia. Então ele sabia que, na realidade, não haveria mudança de vida na vida daquelas pessoas. Algum caso específico, sim, mas ele conhecia bastante todos eles. E aqui nós vemos, amados, que quem aceita Jesus como seu Salvador, a igreja do Senhor Jesus nesse tempo, ela pode fazer a diferença, ela pode marcar esse tempo difícil através da mudança de vida. Não podemos nos acostumar com as coisas erradas que vemos. Não podemos concordar com a violência, não podemos concordar com coisas erradas que vemos os políticos fazendo. Nós precisamos ter a nossa noção do que é certo e do que é errado. Às vezes nós vemos crentes preferindo que governos que não foram bons governos, que preferiram o adultério, que preferiram o desvio de verbas, que preferiram tantas coisas erradas, acharem que esses governos estão corretos. Isso é coisa errada, nós não podemos concordar com isso. Então nós vemos aqui, amados, que o texto diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o que a árvore boa produz? Produzir frutos. A função da árvore é produzir frutos. Então, amados, nós, como servos do Senhor, precisamos produzir frutos, frutos naturais. Não é? O convertido, ele produz frutos naturais. Eu e você vamos produzir frutos que sejam frutos que não sejam frutos que chamem ou que exaltem a mentira. O crente não pode produzir frutos que exaltem o engano. O crente não pode produzir frutos que desejem o mal de alguém. Ou seja, o fruto que nós precisamos produzir, esses frutos precisam ser bons frutos. Eu e você sabemos quais são esses bons frutos. E aqui o texto diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele vai caminhando para o final, quando ele diz, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quando João está falando, temos por pai Abraão, ele está dizendo, vocês são judeus, são filhos de Abraão, por descendência, mas isso não resolve. Então ele está dizendo, não adianta você ser crentinho ou ser crentão. Não adianta você ser filho de crente, não adianta você ser irmão de crente. Se você não é servo do Senhor e não segue e não faz a vontade do Senhor, não resolve muita coisa. Então ele diz aqui exatamente que aqueles judeus então achavam que por serem filhos de Abraão estavam salvos. E ele está dizendo que não é nada disso. E quando ele fala, vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, é que na mensagem que João está pregando, existiam os gentios que não eram judeus. Então ele está dizendo, gentios que estão aqui, esses podem tomar o lugar de vocês. Por isso que ele diz, porque eu vos afirmo que destas pedras, referindo-se aos gentios, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, não seriam os filhos de Abraão naturais que seriam filhos de Abraão, e sim os gentios que viessem a aceitar a Jesus como seu Salvador. Esses, então, seriam os filhos de Abraão. É o que João Batista está transmitindo aqui na sua mensagem. E ele finaliza dizendo, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Queridos, o que João está dizendo é que o reino de Deus seria implantado na pessoa do Senhor Jesus. E quando ele finaliza dizendo que já está posto o machado à raiz das árvores, e é que a árvore boa, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, ele está dizendo que o juízo já havia começado. Então, o juízo já havia começado. O que ele quer dizer com isso? Está dizendo que nós já estamos vivendo este tempo. Nós não poderíamos dizer aqui, que coisa maravilhosa esse tempo. Realmente não é um tempo muito bom. Quem viveu até bem pouco tempo sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas o que nós podemos dizer é que o tempo do juízo já está implantado. E o que isso serve para nós? Serve para que sejamos cada dia melhores servos de Deus. Que não mintamos, que não enganemos, que não disfarcemos, mas que possamos ser pessoas que procurem fazer a vontade de Deus,
que sejamos pessoas que busquem viver a vida de acordo com a palavra de Deus, que sejamos pessoas que busquem o bem dos outros. Realmente importa, eu e você, entendamos cada dia mais que o juízo do Senhor está implantado e nós precisamos cada dia mais buscar vivermos uma vida na presença do Senhor. Então, querido, busque sempre a Deus em oração, clame ao Senhor, fale com Ele. Certamente Deus há de abençoar a sua vida e você será um arauto a proclamar a palavra de Deus onde você estiver. E você será um ganhador de almas. Para este tempo também. Tempo difícil, mas que com Jesus nós vamos caminhar, nós vamos vencer, nós vamos avançar, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe, continue nos abençoar. E com certeza, ao lado do Senhor Jesus, muitas vitórias virão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos pedir nesse momento que o Senhor abençoe os enfermos da tua igreja. Lembramos em especial da irmã Sabrina. Cuida da tua serva e que ela possa ver o teu poder a cada dia na sua vida e que ela possa ser restaurada pelo grande poder do Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.